amado, da tua Shekinah, Senhor Deus amado, nessa noite, Senhor Deus amado, no meio do teu povo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, fala conosco, Senhor, dessa noite. Fala o que nós precisamos ouvir, Senhor Deus amado, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Meus amados irmãos, nesta oportunidade quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Sinto-me oradamente grato a Deus por estar aqui nesta noite juntamente com esta amada igreja, a convite do meu amigo pastor Abraão Filho, que nos deu este momento de confiança, que hoje em dia não está fácil para convidar qualquer um, entregar o seu púlpito de sua igreja para qualquer um pregar, devido a tanto modismos, a tantas aberrações impostas pelos teólogos liberais e tantas coisas que deixa a gente de cabelo em pé. Mas eu agradeço a Deus por esta oportunidade, que Deus continue abençoando a todos, e eu quero convidá-los também para lermos a palavra de Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, Salmo, ou melhor, Eclesiastes, capítulo 1. Nós vamos ler 3 versículos, versículos 1, 2 e 3. Eclesiastes, capítulo 1, versículos 1, 2 e 3. Glória a Deus. Quero chamar a sua atenção para a palavra do Senhor. Este momento, um momento de nós refletirmos naquilo que Deus tem para falar aos nossos corações. Eclesiastes, capítulo 1, versículos 1, 2 e 3, que nos diz: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Amém. Somente até aí. Meus irmãos, esse texto do livro de Eclesiastes é um texto importantíssimo, porque aqui nós vamos observar que Salomão, ele faz uma análise de todas as coisas debaixo do sol. Ele, quando faz essa análise, ele não coloca nenhuma metafísica. Ele vê as coisas como coisas, os fatos como os fatos, e então ele passa a analisar cada ponto para ver se encontra algum sentido na vida, na nossa existência. Então ele passa a percorrer vários caminhos para ver se há algum sentido em nós caminharmos, em nós vivermos, em nós existirmos. E ele faz essa análise sem colocar nada sobrenatural, apenas analisando tudo debaixo do sol, para ver se nós andamos de forma que possamos dignificar, magnificar e glorificar a nossa própria existência em um ser desconhecido. E então ele nos leva, a partir do capítulo 1, por 7 caminhos que ele percorre para analisar de forma filosófica, antes mesmo do período pré-socrático, antes dos filósofos pensar no sentido da vida. Salomão, ele já estava pensando, e ele nos leva a pensar sobre o objetivo de nós vivermos, o objetivo de nós estarmos aqui. Eu sei que você não está aqui por acaso, você não veio aqui apenas por um costume religioso, você tem algum objetivo na sua mente, no seu coração de estar aqui.
E por isso Salomão, ele nos leva a refletirmos sobre a importância de nós entendermos o nosso caminho, a maneira como nós existimos, de forma como nós andamos. Ele nos leva a nós fazermos essa reflexão. E ele começa a andar pelo caminho, dizendo que nós estamos em constante rotina. Ele diz que a geração vai, geração vem, e as coisas permanecem para sempre. O sol se levanta e se põe e volta ao seu lugar, onde ele volta a nascer novamente. E ele diz que o vento vai para o sul e vai também para o norte, e ele faz o seu circuito novamente. E ele também diz que os rios correm para os mares e o mar não se farta, e de forma que o rio também torna a retroceder. Mas essa reflexão que ele nos leva a caminharmos, tudo tem o objetivo de ele entender por que nós estamos aqui, por que nós existimos. E então ele percorre 7 caminhos, e são 7 caminhos que eu digo para a igreja, que nós não precisamos mais caminharmos por esses caminhos, porque ele aqui percorreu esses caminhos para servir de exemplo para nós hoje, para que a gente não precise mais percorrer, porque ele percorreu e tirou suas conclusões, e que nós vamos observar aqui nesta noite esses 7 caminhos e as 7 conclusões que ele teve a respeito da existência do homem debaixo do sol. O primeiro caminho que ele percorreu foi o caminho da euforia. Ele começou a ir para as festas da sua época, para ver se aquela alegria que as pessoas têm de dançar, aquela alegria que as pessoas têm de ir para os eventos, aquela alegria que as pessoas têm de estar pulando nas praças, de estar se divertindo, para ver se isso tem algum sentido. E ele foi para as festas da sua época, foi para os carnavais da sua época, foi para as baladas da sua época. Quando ele entrou ali naqueles eventos, que ele passou um período analisando aquilo para ver se tem algum sentido, ele teve uma conclusão de que tudo aquilo é tolice, tudo aquilo é bobagem. E é por isso que ele diz: vaidade, vaidade, tudo é vaidade. A vaidade que Salomão está falando aqui não é a vaidade como nós hoje classificamos, uma vaidade de aparência somente. Ele está falando de vaidade no sentido de besteira, de tolice, de coisa que não tem significado, de coisa fútil, inútil. É isso que ele classifica como vaidade, de vaidade, tudo é vaidade. Ou seja, besteira de besteira, tudo é besteira, nesse sentido. E então ele diz que esse negócio de ir para as festas e procurar um sentido para a vida nas festas, pulando, se divertindo, ele diz: tudo isso é besteira e correr atrás de vento. Cadê a alegria? Cadê a verdadeira felicidade em todas essas coisas? E ele não encontra nenhum sentido para a existência em ir para as festas, em ir para os eventos. Então ele passa a ir pelo segundo caminho, o caminho da boêmia, ou seja, o caminho da bebedeira, da bebida. Ele passa a experimentar todos os vinhos da sua época, ele passa a experimentar toda a bebida alcoólica da sua época, e começou a experimentar, ir aí para os bares, beber bastante, encher a cara, para ver se ele encontrava algo que saciasse o vazio do seu coração, da sua alma. Mas ele não encontrou nenhum sentido, nenhum objetivo em todas essas coisas. Ele bebeu bastante, encheu a cara, mas ele diz: isso é besteira, isso é tolice, isso é correr atrás de vento, isso não traz felicidade para ninguém. E ele então, depois de sair desse segundo caminho, ele entrou no terceiro caminho, o caminho das grandes realizações. Quando ele entrou no caminho das grandes realizações, que ele percorreu por esse caminho, ele começou a construir grandes casas, ele começou a construir grandes bosques, ele começou a construir castelos, ele começou a construir condomínios, ele começou a construir muitas coisas e ajudar muita gente. Mas ele viu que com todo esse trabalho que ele estava tendo, ele não encontrou algo que preenchesse o vazio do seu coração e da sua alma. E ele disse: isso aqui também é besteira, isso aqui também é tolice, isso aqui não tem sentido somente para a minha existência aqui debaixo do sol.
E ele percorreu também o quarto caminho, o caminho do empregador. Ele passou a empregar muitas pessoas para trabalhar para ele. Ele começou a chamar muita gente. Ele começou a ser um empresário muito bem sucedido e começou a trabalhar com muitas pessoas. E todo mundo que queria crescer na vida, queria algum emprego, corria até Salomão para que ele pudesse conseguir alguma vaga, algum emprego. E Salomão conseguia dar emprego para todos que procuravam ele. E como ele começou a ser um empresário bem sucedido, ele analisou que mesmo nessa vida de um homem bem sucedido, ele viu que tudo isso é besteira e é correr atrás de vento, porque não dá felicidade também para a alma e não preenche o vazio do coração do homem. E ele percorreu o quinto caminho, o caminho do mercado financeiro. Ele pegou todo o dinheiro que ele tinha e passou a investir nos bancos da época. Passou a investir o seu dinheiro, investiu bastante, pesado. Ele se tornou um grande homem, rico e poderoso da sua época. E com todo o dinheiro que ele possuía, ele viu que com toda a grana que ele tinha, com todo o ouro, com toda a prata, com toda a prenda preciosa, ele viu que tudo isso é besteira e correr atrás de vento. Isso não trazia felicidade para ele. Ele viu isso e ele disse: isso aqui não preenche o vazio do meu coração, isso aqui não preenche o vazio da minha alma, isso aqui não traz felicidade, dinheiro não traz felicidade. E então ele passou a correr ao sexto caminho. Ele foi para o caminho da música e das artes. Ele entrou no mundo da música, foi um grande músico, começou a criar música, a elaborar canções. Ele começou também a se envolver no mundo da arte e se envolveu nesse mundo cultural. E ele viu que no teatro também não encontrou felicidade, nas peças teatrais ele não encontrou felicidade. Aquilo ali também era besteira e correr atrás de vento. E ele entrou também no sétimo e último caminho. Ele diz: eu vou entrar somente agora nesse último caminho. E ele entrou no caminho do sexo livre, no caminho do amor livre. Ele se entregou à sexualidade, à sensualidade da sua época. Ele se envolveu com muitas mulheres, entrou em muitos lugares onde havia imoralidade. E ele disse: eu vou ver se nesse mundo da imoralidade eu posso ser feliz, eu posso encontrar sentido para a minha vida. E ele entrou de cabeça nesse mundo e ele viu que no final ele teve a conclusão: tudo isso é besteira, tudo isso é correr atrás de vento. Mulher do mundo não traz felicidade, esse mundo de prostituição não traz felicidade, esse mundo de adultério não traz felicidade, esse mundo imoral não traz felicidade. Isso é besteira, isso é tolice, isso é fútil, isso é inútil, isso é correr atrás do vento. Ele percorreu esses 7 caminhos e teve essa conclusão de que tudo isso é besteira, do que tudo isso é correr atrás de vento e aonde ele não encontra felicidade. E no capítulo 2, versículo 22, ele diz: nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer com que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado de Deus, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? A conclusão que ele teve é de que as coisas mais simples que a gente possa ter, as coisas mais simples que a gente possa viver, a maneira mais modesta que a gente possa caminhar, a maneira mais alavancada ou rica que nós possamos conseguir, mas se Deus não tiver no sentido da nossa vida, nada vai fazer sentido para a sua existência. Se Deus não estiver no sentido da tua caminhada, nada vai fazer sentido para você. Se Deus não estiver no sentido da tua casa, nada vai fazer. Se Deus não estiver no sentido do teu coração e da tua mente, a felicidade não vai jorrar em teu coração. A conclusão, irmãos, é que tudo que nós temos só tem sentido se Deus estiver no centro de nossas vidas. Aleluia, Deus tem que estar no centro de nossa existência, de nossa vida. Deus tem que estar no centro. Essa foi a conclusão que ele teve. E para Deus
fazer parte do centro da nossa existência, nós precisamos de um elemento muito importante, que o profeta Abacuque, no capítulo 2, versículo 4, ele revelou esse elemento importante que nos faz dar sentido a Deus em nossa vida. Ele diz que o justo viverá da sua fé. O justo viverá da sua fé. A fé é o elemento que faz com que eu e você possamos aplicar em nossa existência um sentido para ela. E esse sentido que vai estar em nossa existência é Deus. E Deus só está dentro de nós se nós usarmos o elemento chamado fé. A fé é aquilo que nos mantém vivos. A fé é que dá sentido a tudo. A fé é que muda tudo. É pela fé que o justo viverá. Abacuque sabia disso, porque na sua época Jesus ainda não tinha vindo, e eles viviam de forma cheia de fé. Eles viviam andando cheios de fé, porque eles sabiam que havia uma promessa de um Redentor. Mas enquanto esse Redentor não se manifestava, eles tinham que ter uma fé muito forte e poderosa. Não uma fé em Moisés, mas uma fé na palavra que Deus deu a Moisés. Uma fé que pudesse contagiar a sua alma. E essa fé é que mantinha os irmãos do Antigo Testamento vivos, estáticos, firmes na presença de Deus. E então, quando Jesus veio à terra, Jesus ele nos ensinou a respeito de nós termos essa fé no caminho da nossa existência. Ele diz que essa fé vai fazer toda a diferença na nossa vida. Quando nós abrimos nossas Bíblias, em João capítulo 14, Jesus falando aos seus discípulos sobre o sentido da vida, Jesus diz que eles deveriam olhar não somente para a horizontalidade da vida, mas que eles deveriam olhar no sentido também vertical da vida. Que a nossa visão não deve ser uma visão somente uma visão esticada, uma visão reta, mas uma visão também voltada para cima. Nós não deveríamos somente nos preocupar com as coisas da vida em si, nós deveríamos somente nos preocupar com as coisas materiais que nós precisamos. Nós não deveríamos somente nos preocupar com as coisas que nos cercam, mas nós deveríamos sim olharmos para cima, olharmos para o alto, termos uma visão do alto, porque é de lá que vem o nosso socorro e é de lá que nos dá sentido a tudo. E Jesus ensinou isso para os discípulos e disse para os discípulos: se vocês conseguirem olharem com fé para cima, vocês terão uma vida diferente. Se vocês, porém, ficarem olhando somente para as coisas do mundo, para a horizontalidade da vida, vocês não encontrarão o essencial para viver, para existir. E Jesus chama a atenção dos discípulos para o elemento chamado fé. Jesus ele disse aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração, não se turbe o vosso coração, não tenham medo. Porque se vocês ficarem olhando somente para cá, vocês vão se encher de medo, de pavor. Porque o que está acontecendo nos dias de hoje, o que aconteceu no tempo dos discípulos, as perseguições que faziam ao povo de Deus. Jesus está dizendo: não olha somente para isso, olha para cima, olha para as promessas do Pai. Olha bem, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou ao Pai vos preparar lugar. Mas se eu for vos preparar lugar, eu voltarei outra vez, para que onde eu esteja, estejais vós também. E vocês já sabem o lugar para onde eu vou. E Tomé disse para Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde tu vai, como podemos saber o caminho? Jesus disse para Tomé: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Observe que Jesus não disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele disse que ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai, como se o Pai estivesse ali naquele momento, como se o Pai estivesse com ele naquele momento. E os discípulos não compreendiam isso, achavam que Deus estava distante dali. Mas Jesus chamou a atenção deles e disse: se vocês creem, vocês saberão de que o Pai está aqui comigo, que eu e o Pai somos um. E Filipe, olhando para Jesus, disse: Senhor, mostra-nos o Pai, que isso vai nos bastar. E Jesus disse para Filipe: Filipe, há tanto tempo estou com vocês, e você ainda pergunta: mostra-me o Pai.
Você não sabe que eu e o Pai somos um, e de que eu e o Pai somos um, Ele está também aqui presente. Tu não crê nisso, Filipe? E Filipe então não disse mais nada, e Jesus revelou a presença do Pai na pessoa de Cristo, porque Ele e o Pai são um. E o elemento que faz a gente crer nessa existência, nesse sentido de vida, é através de nossa fé. E Paulo, ele discorre sobre isso em Romanos capítulo 1, versículo 7, que ele diz também: o justo viverá da sua fé. O justo viverá pela sua fé. E quando nós vamos para Hebreus capítulo 10, a partir do versículo de número 37, nos diz assim, o versículo 37: porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. Observe que o texto sagrado já não diz o justo viverá pela fé, mas como se Deus estivesse dizendo, e Deus está dizendo: o meu justo viverá pela fé. Você viverá pela fé, vocês viverão pela fé, as irmãs viverão pela fé, porque vocês são justos e vocês são propriedades de Deus. Deus está dizendo: esta minha igreja viverá pela fé, a congregação Monte das Oliveiras viverá pela fé, ela andará pela fé nestes últimos dias. E ele continua dizendo: se retroceder, não haverá, a sua alma não se comprará naquele que se retroceder. Nós, porém, nós não vamos retroceder para a perdição. Somos, no entanto, da fé, para que a conservação da nossa alma permaneça para sempre. Capítulo de número 11 de Hebreus diz a definição da fé: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. E o versículo número 6, ele diz: de fato, sem fé é impossível agradarmos a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. O que eu quero dizer com isto, irmãos, é que nós andamos pela fé e não pela vista. Nós cremos, nós acreditamos de que o Senhor que nós servimos esta noite, de que o Deus pelo qual nós iremos nesta noite fazermos memória dele através deste ato cerimonial da ceia do Senhor, nós estamos aqui pelo ato de fé, dizendo que cremos de que aquele que diz que há de vir virá, e nós temos fé o suficiente para crermos de que nestes últimos dias nós estamos mais do que nunca firmes no Senhor, naquele que chamou para nós sermos povo seu zeloso e de boas obras. Você foi chamado por Deus, você é um justo de Deus, e Ele te chama para você andar com fé. Andar com fé, andar cheio de Deus. Quando nós voltamos os nossos pensamentos para os nossos dias contemporâneos, nós estamos vivendo um período de bancarrota espiritual, a frieza avassalando dentro da igreja. Nós estamos vendo uma frieza, um modismo querendo entrar em nossas igrejas. Nós estamos vendo os comportamentos de muitos cristãos que não condiz com a verdade com a qual Jesus quer que a gente viva. Quando nós visualizamos a temperatura com a qual a igreja, nesses últimos dias, ela está vivendo, nós ficamos preocupados, nós ficamos angustiados, e nós então passamos a orar e a pedir a Deus: Senhor, como vai ser isso? Como vai ser isso? Nós estamos vendo aí as coisas mudando, as situações mudando. Senhor, eu creio que você já pensou muito isso. Eu creio que você, num momento que você se ajoelha e ora, você já falou com Deus dizendo: Senhor, eu me lembro do tempo em que a igreja pegava fogo com tanta facilidade. Senhor, eu me lembro do tempo em que eu entrava na igreja, eu já sentia aquele fogo do Espírito Santo mexendo dos meus pés até a planta da minha cabeça. Senhor, eu me lembro do tempo em que quando nós orávamos, o batismo com o Espírito Santo era evidente. Senhor, eu me lembro
de que o Senhor operava com mais clareza nos tempos mais tardes, mais antigos que se passou, e o que está acontecendo nos dias atuais, porque nós estamos vivendo nessa situação. Jesus havia predito isso, irmãos, e que nestes últimos dias nós passaríamos tempos difíceis. Paulo disse que seriam tempos trabalhosos, algo que antecede a volta de Jesus. Mas eu quero dizer para a igreja do Senhor, é de que você deve manter-se firme, de que você deve manter-se estático na palavra de Deus, na fé em Deus. Não deixa que nada mude isso em você. Não deixa que as circunstâncias do mundo que está vivendo aí venha mudar você, porque daqui para frente nada vai melhorar. Engana-se quem acha que vai melhorar, mas não vai. E é por isso que nós devemos estar mais do que nunca firmes com esse elemento essencial para a nossa vida. A fé não é algo fundamental, a fé é algo essencial, é algo primordial, é algo que nós devemos estar cheios nestes dias, porque muitas coisas vêm para abalar a nossa fé, e nós precisamos estar firmes nela. E a maneira pela qual nós devemos fortalecer a nossa fé é nos apegando com esta palavra, a palavra que você tem no seu coração, na sua vida, é de você continuar orando, buscando a Deus, de você continuar comungando na presença de Deus, para não deixar com que a frieza do mundo venha impactar a sua vida. Algo me chamou muita atenção numa pesquisa de um sociólogo americano chamado Nicholas, que ele, fazendo uma análise a respeito de todas as epidemias que já houve na história da humanidade, daquelas que já houve há tempos passados, também da gripe espanhola que matou milhões de pessoas. Ele fez uma análise do comportamento da humanidade após a pandemia, e ele viu que todas as vezes que a humanidade enfrentava uma situação difícil, que a situação difícil passava, ele observou de que a humanidade se entregava à libertinagem. Isso aconteceu todas as vezes, e ele prevê de que nestes dias, quando se passar esta pandemia, ele vai observar no seu estudo de que a humanidade ela vai se entregar a uma libertinagem desenfreada. As pessoas começarão a se entregar a essa libertinagem. Por quê? Porque eu creio que você também já tem ouvido muita gente dizer assim: quando passar essa pandemia aqui, eu vou para todas as festas, eu não vou perder uma festa, eu não vou perder um evento, eu vou mesmo, eu quero me agrupar, eu quero me envolver aí, eu quero aproveitar esse negócio aí, porque estão me privando. E muita gente quer tirar o atraso, então com o objetivo de tirar esse atraso, e então vai começar a prostituição com um índice crescente. Então vai começar o número de separação, de divórcio, de adultério, vai crescer, e então a sociedade começar a se corromper, e muitas das vezes isso pode atingir a igreja do Senhor, e nós precisamos ter muito cuidado, mesmo que a pandemia passe, que vai passar em nome de Jesus, mas nós devemos nos manter firmes no Senhor, e pregarmos a palavra de Deus com autoridade, e de que nós não podemos retroceder, como diz as Escrituras. Nós não vamos aceitar libertinagem, nós não vamos aceitar de maneira nenhuma com que esses modismos entrem na nossa vida, mas a nossa vida, ela vai ser cristalina, ela vai ser uma vida transparente em Deus. Eu vou andar como Cristo quer que eu ande, e eu não terei medo de nada, porque a minha vida será, como disse Paulo, uma carta aberta para ser lida, uma carta aberta para ser lida, e para ser vivida, e para ser vivida. Se você nesta noite deseja fortalecer a sua fé, fortalecer a tua alma, eu peço que você se ponha de pé no nome de Jesus Cristo, para nós orarmos neste momento. Eu quero convidar você, meu irmão, para você fortalecer a sua fé. Você não está aqui simplesmente porque você desejou vir ao culto de domingo, porque você é membro da igreja, porque você participa da ceia. Não, eu vou ao domingo somente porque hoje é ceia. Não, nós viemos aqui para nós nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder. E a ceia do Senhor só vai ter sentido para a nossa existência se a gente tiver o elemento fé. Se você crer que essa ceia é um memorial de Cristo, de que Cristo prometeu dizendo: assim vocês façam todas as vezes que se reunirem em meu nome, sabendo de que eu voltarei, porque um dia vocês cearão comigo. Esta ceia tem um significado importante, porque trata não somente
simplesmente de uma vida separada com Deus, de uma vida de comunhão com Deus, mas uma vida de expectativa na promessa daquele que disse: eu vou, mas eu volto para vos buscar. Aleluia! Eu vou, mas eu volto para vos buscar. Feche os teus olhos no nome de Jesus. Feche os teus olhos no nome de Jesus. E o Senhor nesta noite te diz, qual é o sentido da tua vida? Por que você está aqui? Qual o objetivo da tua vida? Você está aqui somente porque você faz parte do coral, do vocal? Você está aqui somente porque você tem um compromisso de estar aqui? Não. Diga a Deus: Senhor, eu estou aqui porque tudo isto aqui só faz sentido porque tu estás aqui. Tudo isto só faz sentido porque tu estás na minha existência, na minha vida. A minha vida aqui, Senhor, só tem sentido porque eu resolvi, Senhor, estar te adorando neste lugar. E por isso, Senhor, continue fazendo parte da minha existência, da minha vida. E por onde eu caminhar, tu estás comigo, porque tu és o meu Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é no nome de Jesus Cristo que eu te apresento o teu povo, a tua igreja, que está neste momento orando comigo, que está elevando os seus pensamentos ao trono da tua graça, e que eles observaram, meu Deus, que a vida não tem sentido se o Senhor não estiver nela. Eu posso ir para as melhores festas, eu posso encher a cara, eu posso buscar em todos os lugares do mundo a felicidade que possa preencher o meu coração, mas nós entendemos que nada disso vai adiantar, porque Jesus mesmo nos diz que adianta um homem percorrer o mundo inteiro e perder a sua alma. Senhor, nesta noite, fortaleça a vida de cada irmão, de cada irmã, fortaleça a vida dos crentes que estão aqui te buscando, dos jovens, dos senhores, das senhoras, dos obreiros, daqueles que estão aqui intercedendo por suas vidas, por seu ministério. Ó Senhor, que nesta noite a tua graça venha repousar sobre os nossos ministérios, sobre as nossas vidas, porque nestes dias o Senhor conta com você. O Senhor conta que você esteja cheio do seu Espírito, que você esteja cheio do Espírito de Deus, para proclamar a Deus nestes dias e dizer: só o Senhor salva. O Senhor conta com você para ser cheio do seu Espírito, deste mundo que está cheio de malignidade, mas Ele diz: eu quero te encher até transbordar do meu Espírito. Glória a Deus. Te encha do Espírito de Deus, te encha do Espírito de Deus, te encha da alegria do Senhor, te encha, porque isso vai fazer toda a diferença na tua vida. Quando você sair daqui, você saberá de que a tua alegria não ficou aqui, mas vai caminhando contigo na tua existência, na tua vida, na tua caminhada. Senhor,